Pedro, ele inicia escrevendo para aqueles cristãos que estavam dispersos em vários lugares, que Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo também, quando escreve aos Colossenses, ele fala para eles não se afastarem do evangelho da esperança. Então, antes da gente entrar em Atos especificamente, né, nessa questão da esperança em Atos, eu queria assim conversar um pouquinho sobre o que seria essa esperança, né? Quando a gente fala de esperança, do que nós estamos falando? Porque esperança não é uma coisa abstrata, mas ela é uma força que move a igreja e sustenta os discípulos, redefinindo o futuro do mundo. A esperança, eu guardei isso porque o Christian, acho que ele já falou isso umas 3 vezes, eu gostei muito. Ele fala da esperança como um superpoder que nos capacita a resolver problemas, a curar traumas e a melhorar relacionamentos. Então, a esperança é uma energia da alma. E no Novo Testamento, a gente vê essa palavra esperança de 2 maneiras. Uma das maneiras que a gente vê seria a esperança no ser humano, a esperança na gente mesmo. Essa esperança é uma esperança relativa, é uma esperança incerta. Um exemplo é quando Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando com os discípulos e ele fala que, por exemplo, até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber a devolução integral. Então, você faz o empréstimo de alguma coisa para alguém esperando receber de volta, né? Você não tem muita certeza que você vai receber, você vai emprestar. Eles até falam, se você for emprestar dinheiro, você empresta pensando que você está dando, porque você corre o risco de não receber, não é? Você vai emprestar um livro, aqueles livros que a gente tem luxo, a gente não empresta, né? Porque você fala assim, vou emprestar, depois não recebo. Então, essa esperança, você espera, mas você não tem muita certeza se vai acontecer. E em 1 Coríntios também, Paulo escrevendo, ele fala do lavrador, que quando o lavrador ara e o debulhador, quando debulha, eles devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Mas alguma coisa pode acontecer e não ter colheita e eles não vão conseguir participar. Então, essa esperança que a gente fala, a esperança no ser humano, que seria em nós mesmos, ela não dá para a gente muita certeza do que vai acontecer. A gente passa por certas dificuldades esperando que elas vão ser resolvidas, mas isso pode acontecer ou não. Agora, quando nós falamos da esperança cristã, a esperança em Deus, aí a situação é diferente, porque ela torna-se numa confiança, numa certeza. Acho que quase todo mundo que já tem mais familiaridade com a Bíblia sabe aquele versículo de Hebreus 11, o versículo 1, que é a definição de fé, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, não é um desejo incerto, uma ansiedade que a gente tem de que Deus vai confirmar os nossos planos, que eles podem então se cumprir em segurança. É uma certeza que a gente tem de que os planos de Deus vão se cumprir. Por isso, a gente pode dizer como salmista, quando ele conversa consigo mesmo, dizendo, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tem certeza que vai louvar. Então, porque nós cremos na ressurreição de Jesus, nós temos a certeza de que o nosso Deus faz brotar luz das trevas e Ele está pondo o seu plano em prática. A esperança cristã, então, a gente pode dizer que seria um sinônimo de descansar em Deus. Essa esperança cristã, então, ela não é um otimismo, sabe aquela pessoa que está sempre otimista, simplesmente, então, em vez de desesperar, eu vou ficar otimista, em vez de ficar pessimista, eu vou ser uma pessoa otimista. Sabe aquele discurso quando está
você está no meio de um problema, tudo acontecendo errado, atrapalhado, alguém fala, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Que vai dar? A pessoa não sabe que vai dar tudo certo, né? Pode, às vezes, vai dar tudo errado, mas na esperança cristã, mesmo no meio dessas dificuldades, ela é uma certeza. Tem aquele ditado que fala, a esperança é a última que morre. Não é essa a esperança. A gente fica naquele desespero, né, de que as coisas são, não vamos perder a esperança. A esperança é a última que morre. Não é dessa esperança que a gente está falando. Essa esperança cristã, a esperança em Atos que nós estamos vendo, é uma decisão pessoal, né? A gente escolhe, a gente decide ter esperança, como por exemplo Abraão. Abraão, nós lemos lá em Romanos, que crendo contra toda esperança, né, ele teve esperança e tornou-se assim pai de muitas nações. Nós temos um outro exemplo também, o profeta Jeremias, né, aquele caos, aquela destruição lá de Jerusalém, e um versículo muito querido, acho que todo mundo sabe de cor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, uma decisão, né? Não é uma coisa incerta. Então, essa esperança cristã, ela é uma força que sustenta a nossa vida no dia a dia. Ela que nos capacita a fazermos as escolhas éticas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E ela mantém viva na gente a certeza de que Deus vai conduzir, está conduzindo a história à sua plenitude. Porque quem confia no Senhor sabe que o reino já foi inaugurado. Ele não está completo ainda, mas ele vai ser instalado na sua plenitude. Nós temos essa certeza, mesmo em meio, hoje no momento da oração, quantas situações difíceis o Luiz Felipe trouxe aqui para a gente, né? Mesmo no meio de todas essas situações difíceis, nós temos a certeza que o nosso Deus vai cumprir os seus planos. Essa esperança cristã, ela chega a ser até um desafio, porque é uma decisão de continuar crendo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Nessa epístola de Pedro, que eu já citei hoje, quando ele escreve para esses cristãos que estão dispersos, quando ele dá uma orientação para aqueles irmãos que estão passando situações difíceis, sobre a missão que eles têm, é interessante que Pedro não fala para eles assim de uma estratégia, de uma maneira, do que eles devem fazer, mas ele lembra para eles que eles devem estar sempre preparados para dar uma resposta adequada para as pessoas que pedissem para eles a razão da esperança que havia neles. Então, é isso que a gente tem que estar preparado para. Às vezes está aquela situação, está um caos, e a gente tem uma esperança, não é porque vai ficar tudo certo. Não, às vezes não vai ficar tudo certo, mas a gente não vai perder a esperança. Por quê? Nós temos que estar preparados para dar a razão dessa nossa esperança. Então, como portadores dessa esperança, o nosso dever é espalhar a esperança pelo mundo. E em Atos, como já foi dito, a gente vê a esperança assim como um fio condutor que atravessa a missão, o sofrimento e a expansão do Evangelho. E aí a gente pergunta, quem é que pode ter essa esperança? Só tem essa esperança, só pode ter essa esperança em tempos de medo, de dúvida, de dificuldade, quem teve um encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Como eu já mencionei aquele versículo que nós fomos regenerados por uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E quando Jesus, então, ele ressuscitou, ele inaugura essa primeira etapa do poder do reino vindouro de Deus para restaurar e curar não só a nossa vida, mas todo o universo vai ser restaurado. E nós sabemos que Jesus, ele está vivo, ele caminha conosco. Vocês devem lembrar daquela mensagem que encheu tanto o nosso coração quando a Flávia compartilhou dos discípulos no caminho de Emaús, mesmo que às vezes a gente está numa situação que a gente não está vendo, o nosso Senhor está caminhando com a gente. E nós sabemos, né, como cristãos, que a base da nossa fé
nós temos certeza, é um fato histórico, né? A ressurreição do nosso Senhor é um fato histórico, mas não é um fato histórico como qualquer fato histórico. Por exemplo, estudando história aí da humanidade, eu posso ler lá que um determinado imperador fez alguma coisa, eu posso acreditar ou não, achar que foi invenção de alguém. Acreditar ou não naquilo ali não faz a menor diferença na minha vida, num fato histórico comum, mas crer na ressurreição de Jesus como um fato histórico, isso transforma completamente a nossa vida, isso transforma o nosso dia a dia. E nós não tivemos aquela experiência que deve ter sido maravilhosa. Eu queria estar lá naquele primeiro dia da semana, aquele sepulcro lá com a pedra removida. A gente não teve essa oportunidade como aqueles primeiros cristãos tiveram. E mesmo aqueles primeiros cristãos, é interessante a gente notar que cada um teve uma experiência diferente, mesmo às vezes vendo a mesma situação. A Maria Madalena, por exemplo, que foi a primeira ali a testemunhar a ressurreição de Jesus, ela vê lá a pedra removida, avisa os apóstolos, eles vão lá, ela fica ali do lado de fora, ela vê o Senhor, não reconhece, mas quando o Senhor fala o nome dela, ela fala, Senhor, e ela segura, porque Jesus fala, não me detenha. Acho que ela não só encostou nela, acho que ela queria segurar ele ali com ela, muita força mesmo, né? Agora, João, já é interessante, quando a gente lê lá em João, no Evangelho, ele vê os panos lá de linho dobrados, ele viu aquilo e creu, só de ver os panos, então a experiência dele foi diferente. Pedro viu os panos, viu Jesus apareceu, Jesus fala, vai lá, fala para os meus discípulos, fala para Pedro, encontrou com Pedro depois ali na fogueira, uma experiência diferente também. Tomé já precisou, só encostando nas mãos dele lá, então cada um deles teve o seu caminho, e nós também. Nós temos que ter, e a minha experiência é diferente da sua, você não tem que comparar a sua experiência com ninguém, mas a gente tem que ter essa nossa experiência, esse nosso encontro com o Senhor ressuscitado. E, embora a gente não tenha tido a felicidade de ver aquele primeiro dia da manhã, do domingo, quando o Senhor ressuscitou, nós estamos entre aqueles que, quando Jesus fala com Tomé, ele fala, Tomé, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Então, nós temos essa felicidade, nós somos aqueles que creem mesmo sem tendo visto. E Pedro também escrevendo nessa mesma carta que eu já citei, ele escreve que embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Então, nós que temos essa experiência com o Senhor ressuscitado, nós também somos os portadores da esperança, cada um do seu modo. E por que nós temos essa esperança? No dia que o Luiz Felipe fez a abertura do livro de Atos, ele falou que nós somos o povo da esperança diante das realidades da morte que nos cercam. A gente olha para todo lado, a gente se depara com realidades de morte, mas nós somos o povo da esperança. E hoje, irmãos, nós vamos fazer um percurso um pouco diferente. Nós não vamos ter um texto específico do livro de Atos, né? Nós vamos fazer como que, imagina quando a gente vai conhecer uma floresta, a gente pode embrenhar ali na floresta, né? A gente vai entrando, conhecendo cada árvore, cada planta, cada caminho, mas a gente pode também fazer um sobrevoo, né? Então hoje eu proponho um sobrevoo no livro de Atos, para a gente perceber que o livro de Atos é mais do que um registro de uma história remota e distante. Ele é um testemunho vivo de esperança em ação. E nós vamos considerar 3 expressões da esperança cristã em Atos. A primeira expressão é a esperança que nasce da promessa e que se torna realidade, que a gente vê ali nos capítulos 1 e 2. Essa promessa também muito conhecida, né, de todos nós, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós já vimos que
A esperança dos discípulos, mesmo depois de tanto tempo caminhando com o Senhor, eles ainda tinham aquela esperança de uma restauração política de Israel, né? Então, quando Jesus faz a promessa, eles perguntam: Senhor, então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus percebe ali que eles ainda esperam um reino terreno em vez de espiritual, regional e não internacional, e algo que ia acontecer assim de imediato, de uma vez para sempre, e não gradual. É interessante a gente ver que eram pessoas, eles confiavam no Senhor, eram pessoas sinceras, estavam obedecendo às ordens de Jesus, mas eles desconheciam a forma como Deus iria agir. E eles eram incapazes de sustentar o testemunho deles e de se organizarem por conta própria para realizar aquela missão que Jesus estava dando para eles. Eles precisavam receber o poder do Espírito Santo. Jesus, então, como nós já vimos, redireciona o olhar deles para algo maior, que o reino, muito maior do que aquilo que eles estavam pensando, e que ia se expandir pelo poder do Espírito Santo. E fala, então, dá para eles aquele, como que um roteiro da missão, né, de ser testemunha ali em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. E depois que Jesus diz isso, o que acontece? Jesus é elevado aos céus diante dos olhos dele. Às vezes deve ter dado uma frustração neles, né? Caminham com Jesus, Jesus morre, já fica naquela decepção, depois encontra com o Senhor ressuscitado e agora ele vai embora de novo. Mas na verdade o Senhor não estava ali indo embora e abandonando os seus discípulos. Ali não era uma ausência, era como que a garantia de uma presença estendida, ampliada, porque agora ele poderia estar presente com todos, em todos os lugares, sem nenhuma limitação. Então, nós vemos que a promessa do Espírito Santo é a base da esperança missionária e o Pentecostes é o sinal de que Deus cumpre aquilo que Ele promete. O derramamento do Espírito Santo confirma, então, que aquele futuro prometido já estava começando. E aqui também, eu gosto muito desses versículos da Bíblia, quando a gente se vê neles, né? Porque Pedro, quando está fazendo o seu discurso depois do Pentecostes, falando que aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, e ele fala que a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quer dizer, para mim, para você também. E nós vemos então que depois da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo não transformou apenas aqueles indivíduos, não transformou um, outro. Transforma cada um individualmente, mas o que a gente vê se formar ali? Uma nova comunidade. Surge então agora uma comunidade que vive aqueles sinais concretos da esperança, porque a gente vê sinais ali de partilha, de comunhão, de unidade, de alegria, de cuidado mútuo. Tem um cântico que a gente canta, né? Da multidão dos que creram, era só um o coração. Então, com a vinda do Espírito Santo, essa transformação individual, mas uma nova comunidade, aquela realidade começa a ser vivida. Então, nessa expressão da esperança que nasce da promessa e que se torna realidade, nós vemos que a esperança cristã não é algo passivo, ela se torna uma missão. A igreja nasce olhando para o céu, mas ela é enviada para transformar a terra. Na hora que aqueles discípulos estão ali olhando, né, o Senhor sendo elevado, passam aqueles varões de branco e falam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Eles não poderiam ficar agora olhando para o céu quando eles tinham sido comissionados para irem até os confins da terra. Então, por causa dessa esperança que nasce da promessa e se torna realidade, a terra passa a ser o centro de atenção daquelas pessoas, daqueles seguidores de Jesus. E há então uma responsabilidade terrena. Mas essa responsabilidade só pode ser cumprida com a capacitação celestial. A esperança, então, irmãos, ela não é apenas uma doutrina, ela é um estilo de vida. Ela é a nossa prática. A igreja se torna a expressão do reino de Deus.
E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós temos essa mesma esperança que nasceu de uma promessa, já se cumpriu, e nós temos essa mesma missão. Nós somos o povo que deve expressar essa nova forma de vida, tanto individualmente como coletivamente. E nós sabemos como a gente depende e precisa, no mundo de tantas trevas, de tantas dificuldades, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. A segunda expressão da esperança em Atos, então agora a gente vai pensar, agora já um percurso maior do capítulo 3 até o 10. É a esperança de restauração de todas as coisas que gera confiança. A gente vai ver aqui confiança para cura, confiança para enfrentar as autoridades e confiança para romper as fronteiras. Logo depois do Pentecostes, a gente vê aquela cura bem conhecida na porta do templo, o milagre de cura de um homem com uma deficiência física que o impedia de andar, mostrando então para a gente a esperança se tornando uma prática. Pedro olha para aquele homem e fala: a gente não tem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro e João, então, mostram que a esperança cristã não depende dos recursos, ela depende do nome de Jesus. Não só para curas, né? Às vezes, eu fico vendo a nossa comunidade, não é uma comunidade tão grande, mas quantas coisas o Senhor tem nos capacitado a fazer. Que honra, né? Poder ser usados pelo Senhor, sabendo que o poder não está nos recursos. A gente olha, podem ser escassos, mas o Senhor nos capacita. E no seu discurso, depois dessa cura, Pedro fala da esperança da renovação de todas as coisas. Ele fala que é necessário que Jesus permaneça no céu. Nós cantamos hoje sobre a volta de Jesus, mas é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E por causa dessa coragem, dessa confiança deles, as autoridades começam a ficar incomodadas e começa ali uma perseguição, eles ficam perturbados, os líderes religiosos, as autoridades do povo judeu, com aquela postura dos apóstolos, e prendem eles, mas depois liberam e proíbem deles falarem do nome de Jesus, porque eles viram que não podia, o homem estava curado lá na frente de todo mundo, as pessoas admirando isso, mas eles proíbem Pedro e João de continuarem falando de Jesus, e a resposta deles é maravilhosa, né? Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Outro dia eles estavam lá todos fugindo, morrendo de medo, né? Quando Jesus foi crucificado, e agora eles falam: vocês acham que nós vamos obedecer a vocês e não a Deus? Então essa esperança deu para eles a confiança para enfrentar as autoridades, porque eles falam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quer dizer, ser testemunhas é isso, né? Falar do que vimos e ouvimos. E essa perseguição que começa ali com esse pequeno incômodo, vamos dizer assim, a perseguição se intensifica, e depois do martírio de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, são dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E aí, se a gente já não soubesse o que aconteceu, eu acho que eu imaginaria: bom, eles fugiram, vão ficar quietinhos, porque a coisa está ficando feia. Mas eles não desanimaram. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E a gente vê então, por Filipe, o evangelho chega lá em Samaria, a grande alegria na cidade. Depois Filipe prega por um etíope, e ele vai embora também cheio de alegria. O evangelho chega na casa de um centurião romano, Cornélio, e a gente vai vendo então diferentes povos, diferentes classes sociais, diferentes religiões sendo atingidas por esse evangelho. Nós vamos vendo que essa esperança então não é propriedade de um povo, ela é para todos os povos. Filipe, Pedro, depois a gente vai vendo Paulo também, e outros vão mostrando que o Espírito Santo está sempre à frente, abrindo o caminho. E em Cornélio, aquela salvação que houve ali na casa de Cornélio, a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas. A esperança do evangelho é para todos.
Então, nessa expressão da esperança, de restauração de todas as coisas, que gera confiança para a cura, para enfrentar as autoridades, para romper as fronteiras, a gente vê que a esperança cristã desafia estruturas religiosas e políticas porque aponta para um reino maior. A gente sabe que não vai ser por meio de um poder político, de um poder religioso, que o reino de Deus vai vir e vai alcançar as pessoas. Essa esperança cristã também, ela é inclusiva, porque onde a religião ergue muros, a esperança abre portas, como Paulo escreveu aos Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E pensando em nós, né, irmãos, na nossa vida hoje, que nós continuamos o livro de Atos, nós também somos testemunhas, nós devemos falar do que nós vimos e ouvimos. E aqui, embora pareça um pouco repetitivo, mas assim, eu gostaria, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa e deve ouvir mais de uma vez. Eu não sei se é porque às vezes fala tanto comigo, eu fico pensando naquilo, mas no dia que o Christian fechou o Evangelho de Lucas, que ele fala, né, que Jesus falou, sereis minhas testemunhas, ele falou assim de uma maneira rápida, mas aquilo me chamou a atenção, de que às vezes a gente escuta muito assim, ser testemunha. Primeiro ele diz, ser testemunha não é nada mais, nada menos do que falar daquilo que nós temos visto e ouvido, é falar da nossa experiência. Então, que às vezes a gente fica preocupado, não vou saber pregar o Evangelho, falar tanta coisa, mas o que Jesus fez na sua vida? Isso você é capaz de falar. E às vezes a gente escuta assim, cuidado com o testemunho, né? Foi isso que o Christian falou assim, bem rapidinho, quem estava aqui deve lembrar. Que às vezes a gente fica pensando, cuidado com o testemunho, assim, não faz nada de errado, você tem que ser perfeito, que as pessoas estão te olhando. Mas não é isso, o ser testemunha é mostrar para as pessoas que pessoas como nós, com erros, com fraquezas, com dificuldades, nós fomos alcançados pela graça, pelo poder de Deus. E o que isso fez na nossa vida? Por que nós temos essa esperança? Porque esse Deus tão gracioso nos alcançou do jeito que nós somos. Eu achei muito interessante também no domingo passado, quando o Luiz Riscado falou foi como se fosse um tribunal do universo. Qual que é o nosso lugar nesse tribunal? Nós não somos juízes, porque às vezes a gente quer, né, nessa época do carnaval, então, esse povo, não sei o quê, a gente quer julgar todo mundo e quer julgar quem está fazendo coisa errada, a gente está sempre com o dedo pronto para apontar, mas o nosso papel é de testemunhas. Esse é o lugar que nós temos. E isso não foi, ser testemunha não foi uma ideia brilhante que os apóstolos tiveram ali reunidos enquanto eles estavam esperando a promessa, não. Ser testemunhas é a ideia do nosso Pai. Isso é uma missão que nós recebemos, não é a nossa ideia. Então, esse continua sendo o nosso desafio. Derrubar muros de qualquer natureza e anunciar a esperança que há em Cristo. Ser testemunhas. E a terceira expressão, irmãos, que nós vemos em Atos, pegando aí do capítulo 12 agora até o final, é a esperança que resiste ao sofrimento, porque aí daqui para frente a gente começa a ver as dificuldades vão se intensificar. Nós vamos ver prisões, mortes, açoites, perseguições, grandes desafios, e ainda assim a gente vê que a esperança permanece, porque há louvor, a adoração. Herodes começa a perseguir os cristãos de uma maneira cruel e prende Tiago e mata Tiago, passa Tiago ao fio da espada, e os irmãos não desanimam apesar disso, eles continuam perseverando. Herodes vê que isso agradou o povo judeu e continua prendendo os apóstolos, prende Pedro, e a gente vai vendo agora várias histórias de sofrimento, de perseguição, mas com características diferentes. Pedro agora está preso, e depois a gente vai ver isso com mais detalhes, mas ele é libertado de uma maneira
milagrosa, né? Sai da prisão, chega lá na casa onde o povo está orando e interessante, a mulher vê ele, em vez de abrir a porta, corre lá para dentro para contar que ele está lá na porta, aquela coisa, um milagre acontece, a igreja lá reunida em oração. Depois a gente vê Paulo e Silas, eles são presos, tem um terremoto lá, mas aí eles já não saem, já é uma maneira diferente que acontece, mas a igreja orando. E depois a gente vê Paulo indo para Roma, e eu queria me deter um pouquinho, porque esse naufrágio de Paulo, ele é como se fosse uma metáfora de todos esses sofrimentos que acontecem ali em Atos, porque a gente vê a fragilidade da vida, os riscos dos projetos, como que a gente está sujeito a isso tudo. Visitando esses dias um irmão que está passando por uma situação delicada de saúde, ele falou: eu estou aqui nesse hospital, passei tantos dias na UTI, perdi a noção do tempo, estou aqui também, estou pensando em minha vida lá fora, né? Eu estou aqui preso nesse hospital, mas e a vida que eu tinha lá fora? Isso às vezes acontece, né? A gente está cheio de planos, cheio de projetos, e acontece alguma coisa que muda totalmente, a gente tem controle, a gente pensa que tem controle quando as coisas estão mais ou menos bem, mas de repente acontece alguma coisa, e nesse naufrágio a gente vê ali aquele povo, tanto de gente ali no navio, e chega um momento que por causa daquela tempestade, eles perdem totalmente as esperanças. Lucas registra lá que, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E Paulo ali, ele era um prisioneiro, né? Ele não era um viajante assim ilustre, ele era um prisioneiro, e ele se torna ali, no meio daquela situação difícil, a voz da esperança. Ele se torna a voz da esperança no momento que ele mesmo, não é porque estava tudo bem com ele estava no meio da situação desesperadora, e ele se levanta com palavras de encorajamento, mesmo que um pouco antes ele tinha falado algumas coisas lá, o povo não quis ouvir, e começaram a se dar mal, porque não, se eles tivessem atendido o que ele tinha falado, não estariam naquela situação. Mas mesmo assim, ele não tem apenas, não são aquelas palavras que a gente fala, não gente, calma, vai ficar tudo bem, não. Ele apresenta uma certeza, porque ele tinha recebido essa certeza, porque também não adianta nada a gente ir com aquelas palavras de, eu tenho certeza que vai ficar, se você não tem, a gente não pode falar isso, mas Paulo tinha, né? Ele tinha recebido essa certeza, e ele fala coisas práticas, né? Fala, vamos ficar todo mundo junto, vamos comer, né? A gente precisa de se fortalecer. Então, aquela promessa de Deus, através da vida de Paulo, sustenta a todos ali a bordo. E se a gente não conhecesse a história antes, que tinha a promessa, né? Várias vezes a gente vai ler lá em Atos, falando que Paulo vai para Roma, ele vai para Roma, né? Pessoas falam, ele fala, ele tem visões, ele recebe a palavra do Senhor de que ele vai para Roma. Se a gente não conhecesse o antes e o depois, a gente fala, essa viagem, se fosse uma história nova que estivesse sendo contada, eu falo, não, esse negócio não vai, ninguém vai sobreviver nisso aí, né? Mas a gente lê lá em Lucas, quando chegamos a Roma, eles chegam ali. Então, muitas dificuldades pelos caminhos, muitos perigos, parece que todas as forças tinham se unido para impedir a chegada de Paulo a Roma. E do ponto de vista humano, a situação era desesperadora mesmo, porque aí, você sabe, quem não conhece a história pode ler lá depois, eu não vou entrar em detalhes, mas eles passaram aperto, né? Não foi todos se salvaram, mas não foi uma coisa assim, muito simples, não. Mas eles não perdem a esperança, e Paulo é a voz da esperança. Agora, qual que é o segredo? Por que Paulo é capaz de ser essa voz de esperança? Porque ele conhecia de perto o seu Senhor. Ele sabia, mesmo sem estar vendo, ele sabia que o Senhor estava ali com ele, e ele conhecia o propósito do Senhor. Ele chega a Roma e ele vai continuar servindo a Cristo ali em Roma. Então, nessa expressão da esperança que resiste ao sofrimento, nós vemos que a esperança, ela não nega a dor, mas ela transforma a dor num espaço para que a fidelidade de Deus possa se manifestar. A prisão, ela não cala
as pessoas que estão presos nela, mas ela amplifica a esperança. E a gente percebe que a esperança cristã, ela não depende das circunstâncias. Tem um versículo de Hebreus que fala que a esperança, ela é uma âncora da alma. Lá em Hebreus 6,19 fala, nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura. Então, se Cristo nos chamou a testemunhar, nós devemos ir. Mesmo que seja em caminhos tortuosos, mesmo que seja com estresse, mesmo que seja no meio de tensão, nós podemos ajudar todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Pois no caminho há grande oportunidade da gente servir, da gente espalhar essa esperança. Então, pensando hoje, mais uma vez lembrando de tantas situações aqui na nossa comunidade, a gente olha também para o mundo, dá um aperto no coração da gente, né? Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela está legal lá e ela está fazendo um trabalho de apoiar os imigrantes que estão passando aperto. É uma situação, um frio que está lá, negócio menos 12 graus, eles vão levar alimento para os imigrantes, porque eles ficam ali com aquele medo que a polícia que pode pegar eles de qualquer jeito. E eles com medo também. Ela falou assim, eu estou com medo, porque ela é brasileira e mesmo que seja legal, ela fica com medo, mas não, ela sabe que ela tem que ser a porta-voz da esperança nesse tempo. Então, não é esperar a situação estar toda tranquila, né? Então, às vezes, quem está nesse aperto da doença, de uma coisa inesperada, a sua voz é até amplificada, porque quando você fala da esperança, a pessoa que está no aperto, ela vai te ouvir. Então, nós podemos, mesmo passando por situações adversas, nós podemos manter a esperança. Então, concluindo, irmãos, a gente vê essa esperança no livro de Atos, porque a gente vê então a esperança que nasce da promessa de Jesus, é sustentada pelo Espírito Santo, se manifesta em missão, em coragem, em comunhão. Ela rompe fronteiras, culturas, religiões, permanece firme no meio do sofrimento, conduz a igreja até os confins da terra. Atos é, no fundo, então, a história da esperança que se torna movimento. É interessante, se você observar, no capítulo 1 de Atos, naquele tempo que Jesus, no comecinho, está ali falando com os apóstolos, Lucas registra que ele fala acerca do reino de Deus. E no capítulo 28, quando Paulo está lá em Roma, ele está falando sobre o reino de Deus. Então, Atos começa falando do reino, termina falando sobre o reino, e essa é a nossa missão, continuar manifestando o reino de Deus. Eu queria convidar os irmãos do louvor já para subir, a gente vai orar, e hoje eu queria propor uma forma diferente de orar. Eu queria orar algumas orações que estão registradas na Bíblia, né? Então, eu te convido, assim, se você quiser, fechar os seus olhos enquanto eu vou lendo aqui uma oração de Efésios, uma de Romanos e uma de Salmos, para a gente apresentar ao Senhor a nossa oração por meio dessas orações. Então, oremos, irmãos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima
de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E que a gente possa terminar dizendo como salmista, no Salmo 39, e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Que Deus nos abençoe, para que a gente seja esse povo que espalha a esperança, por onde quer que a gente vá.